Olá pessoal, boa tarde. A aula de hoje é sobre parasitas de importância alimentar. Esta apresentação ela explora os parasitas transmitidos por alimentos e o seu impacto na saúde pública. Pessoal, o que vocês entendem quando a gente fala parasitas? Justamente, parasita é aquele animal que vai parasitar o outro. Podem ser nemateumintos, plateumintos, protozoários. Esses parasitas, todos eles apresentam algumas características gerais, como eucariotos pluricelulares, são bem maiores do que as bactérias, eles não se multiplicam em alimentos, tá? Geralmente, eles são eliminados por temperaturas superiores a 60 graus. Sua detecção é direta por visualização. Quando eu falo por visualização, realmente dá para ver lá no microscópio certinho, né, o parasita. Tem fotos depois mostrando essa identificação. E eles geralmente necessitam de mais de um hospedeiro para manter seu ciclo. Antes de nós entrarmos de fato no tema, eu trouxe aqui algumas questões para comentar com vocês, né, fazer a introdução na parte da giardíase. A primeira é que a giardíase ela é uma doença parasitária intestinal causada pela espécie Giardia duodenalis ou alâmblia. Esse protozoário ele é responsável por cerca de 200 milhões de infecções no mundo. E ele tem uma principal fonte de transmissão. Qual seria essa fonte de transmissão? Seriam águas e alimentos. Mas nessa questão aqui, está citando somente a água. A parasitologia é uma área importante no estudo das doenças infecciosas, pois muitos parasitas eles podem causar patologias graves em humanos. Qual das alternativas a seguir apresenta um exemplo de parasitose comum no Brasil? Hepatite B, giardíase, sarampo, rubéola ou cachumba? A giardíase, né, pessoal? Que a gente está falando de parasitose. As outras alternativas, a gente tem vírus aí. Né? A única alternativa que dá parasitose é a alternativa B, né, que é a giardíase. Um paciente de 23 anos se apresenta com queixa de diarreia aquosa e fétida há 5 dias, associada a cólica e distensão abdominal, bem como flatulência e eructação. Suspeita-se de uma parasitose. Ao exame de fezes, o paciente apresenta trofozoitos característicos. Qual a principal hipótese diagnóstica deste caso? Giardíase, né? Lembrando que quando se fala em trofozoito e cisto, são ciclos relacionados à giardíase. Dentre as doenças transmissíveis de grande importância pública, destacam-se parasitoses intestinais, como a giardíase. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta. A giardíase é causada pela bactéria Giardia lamblia, a qual é endêmica nas regiões tropicais como o Brasil. O agente etiológico da giardíase invade a parede intestinal, produzindo lesões profundas no órgão e promovendo desidratação. A maioria
das infecções é assintomática, ocorre tanto em adultos quanto crianças. A via de transmissão através da picada de fêmea do mosquito Anopheles, ou o diagnóstico é feito com a identificação de larvas no exame parasitológico de fezes. Essa seria a letra B, que é o agente etiológico da giardíase, e ele invade a parede intestinal, produzindo lesões profundas no órgão e causando a desidratação. Por que não seria a letra A? Porque a giardíase ela é uma parasitose que ocorre no mundo todo, não somente em regiões tropicais ou não somente no Brasil. A giardíase se espalha por alimentos ou água contaminada ou por contato pessoal. É mais comum em áreas com más condições de saneamento e água contaminada. Dentre os sintomas, as pessoas doentes podem apresentar diarreia aquosa, alternando com diarreia com fezes gordurosas. Assinale a alternativa que corresponde ao agente etiológico da giardíase. E aí ele vai te dar tenha, vai dar Sarcóptes, tenha saginata, vírus e Giardia lamblia. Né? É óbvio que é a Giardia lamblia, letra E, um protozoário. Se tem giardíase, tem giardia. Sobre a verminose giardíase, verifique as assertivas e assinale a alternativa correta. A infecção pode ser adquirida pela ingestão de água proveniente da rede pública, com falhas no sistema de tratamento, ou águas superficiais não tratadas ou insuficientemente tratadas, só por cloração. Tá certo. A giardia é reconhecida como um dos causadores da diarreia dos viajantes em zonas endêmicas. Também é descrita a transmissão da giardia envolvendo atividades sexuais, resultante do contato oral anal. Trata-se de uma infecção por protozoários que atinge principalmente a porção superior do intestino delgado. A maioria das infecções por giardia é assintomática, ocorre tanto em adultos quanto em crianças. E a infecção sintomática pode apresentar-se através da diarreia acompanhada de dor abdominal. Nessa questão, foi achado o gabarito como letra A. As alternativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão corretas. Só que essa questão de ter sido relatado transmissão de giardia envolvendo atividades sexuais não tá bem definida, né? O que eu encontrei é que ela ocorre somente pela contaminação fecal oral, né? Geralmente são crianças que vão lá, entram em contato com aquela terra, no caso, contaminado, aquele alimento contaminado, sujam o alimento, levam à boca e contrai a doença. A giardíase é uma infecção por protozoários que atinge principalmente a porção superior do intestino delgado. A maioria das infecções é assintomática e ocorre tanto em adulto quanto em crianças. A infecção sintomática pode se apresentar de forma aguda com puxo e fezes sanguinolentas, fezes amolecidas com aspecto gorduroso, fadiga e anorexia, flatulência e distensão abdominal, piorreia ou diarreia acompanhada de dor abdominal. Um dos principais sintomas que são relatados na literatura são a flatulência e a distensão abdominal. Sobre a Giardia lamblia, é correto afirmar que a prevenção envolve o uso de preservativos durante a relação sexual?
Os achados clínicos geralmente são fezes endurecidas sanguinolentas com mau cheiro, aumento de peso e cólicas abdominais que duram poucos dias. A infecção ocorre no esôfago, fixa, invade a mucosa, penetrando na corrente sanguínea. A inflamação ocorre no estômago, ocasionando melhor absorção de proteínas e gorduras, ou a transmissão ocorre pela ingestão de cistos em alimentos e águas contaminadas com fezes. Ocorre pela ingestão de cistos e alimentos e água contaminada com fezes. Por quê? Ele não ataca nem o esôfago e nem o estômago, tá, pessoal? É o intestino delgado. A Giardia lamblia é um dos agentes etiológicos causadores da diarreia, sendo esta classificada como infecção viral, infecção bacteriana, infecção parasitária, infecção oportunista ou infecção sistêmica. Infecção parasitária. Sendo assim, com essa breve introdução, nós vamos agora, de fato, pro tema Giardia lamblia. Quando eu falei lá na frente que são muito visuais, eu estava falando disso daqui, né? Aqui se tem lâminas de análise de fezes, em que nessa lâmina acima eu vou ter cistos de giardia, e aqui embaixo eu já vou ter a presença de alguns trofozoítos. A giardia ela é encontrada em águas e esgotos. O trofozoito é a forma ativa do protozoário, né? Essa forma ativa, aquela forma que se reproduz e se alimenta. Já o cisto é a forma de resistência que dá essa proteção contra ambientes perigosos. O cisto, né, ele dura cerca de 60 dias na temperatura ambiente. Por isso que ele é essa forma de resistência. Como é que ocorre isso? Quando o cisto ele passa pelo estômago, ele acaba se transformando em trofozoito devido à sua acidez estomacal. E devido à acidez estomacal do estômago e às proteases. Então, nisso, ele vai, né, causar a giardíase. Vai ocorrer a invasão de tecidos, mas ela é uma invasão branda se comparada a outros parasitas. Por que só a água clorada, né, aquela água com cloro, não resolve? Porque os cistos podem sobreviver na água clorada por até 2 meses. Então, o que se recomenda em regiões com essa, né, quando se tem essa falta de saneamento, porque geralmente as parasitoses elas ocorrem em locais que não tem um saneamento básico eficiente, né? Então, nesse caso, quando se usa água clorada, aquele cloro não vai matar a giardia. Então, se tem que ou filtrar ou ferver, que aí você vai ter a eliminação do parasita. E aí, o que acontece? Esse parasita, ele pode causar surtos em águas de abastecimento de cidade. Ela é uma doença altamente contagiosa. É necessário que seja ingerido 10 cistos ou até menos para se ter a dose infectiva mínima.
De 3 a 7 dias é o seu período de incubação. A duração da doença vai de alguns meses até um ano. Esses sintomas eles demoram porque esse protozoário ele causa mudanças graduais no intestino. E quando as pessoas não são tratadas, a infecção pode causar crises repetidas de dores abdominais e diarreia por um ano ou até mais. Aqui um quadro, né, dos sintomas da doença. Diarreia, gases, azia do abdominal, perda de peso, então ele não vai dar um ganho de peso, ele vai ser justamente o contrário. Claro, se a pessoa, né, tá ali, aquele protozoário tá se alimentando, né, dos nutrientes que era para a pessoa ter. E aí aquele protozoário tá se alimentando daquilo. Aí é óbvio que vai ocorrer a desnutrição e a perda de peso. Uma das principais características também nesses sintomas são as fezes amareladas. Por quê? Porque a giardia ela interfere na absorção de gordura. Né? Então, quando se tem essa doença, que a pessoa vai ao médico e o médico pergunta como é que estão as fezes, se estão amareladas ou não, e a pessoa responder que sim, o médico ele já vai, né, logo mandar fazer um exame parasitológico de fezes para, né, saber se é de fato a giardia. E 2/3 dos infectados eles não têm sintomas. Aqui é um ciclo da giardíase. Primeiro se ocorre a ingestão de cistos dormentes, tanto da água contaminada quanto de alimentos em que, né, foram mal manipulados ali. Depois, quando ele cai no estômago, ele passa para a fase ativa, que é o trofozoito. Ocorre lá já no intestino essa reprodução do trofozoito por bipartição, né, conforme a figura. Nem todas as pessoas vão apresentar sintomas. E aí depois, quando ele passa pelo cólon, ele acaba, né, fazendo um enquistamento. E aí quando ele é expelido na fezes, ele é expelido tanto na forma de cisto quanto de trofozoito. Mas como como o cisto é uma forma de resistência da giardia, somente eles vão sobreviver fora do hospedeiro. E aí eles vão poder sobreviver por dias ou até semanas em água, né, em alimentos, no solo. Aí vem uma pessoa, ingere essa água, esse alimento, e aí o ciclo vai se recomeçar. E aí qual é a prevenção? Água tratada, lavagem de mão, lavagem e cocção adequada dos alimentos. As crianças são mais suscetíveis que os adultos, né? A Giardia lamblia, ela é uma das responsáveis pela maioria das diarreias quando não são diarreias bacterianas. Ela apresenta uma alta prevalência em creches, cerca de 40% a 60%. E no Brasil a prevalência é de 4% a 30%. Já em questão mundial, né, é uma parasitose com mais de 280 milhões de casos por ano. O diagnóstico: exames de fezes ou esfregaço, em alguns casos uma biópsia intestinal. Tratamento é metronidazol, tinidazol, repouso e hidratação. Falando da Cryptosporidium parvo,
Aqui é uma foto, né, microscópica do, da, de como ele se apresenta, né? Pode ser visto nessas setas. Ele é um patógeno de mais de 40 mamíferos, dentre eles o homem. Provoca uma doença semelhante à Giardia lamblia. A contaminação é através de água, alimentos e objetos contaminados em contato com a boca. Ele é um parasita intracelular, né? Primeiro ocorre-se a ingestão do oocisto infectante. Depois passa a liberação dos esporozoítos que invadem essas células intestinais. No interior dessas células se multiplicam e produzem novos oocistos. E aí esses oocistos são eliminados nas fezes. E aí ocorre a contaminação, né? Vai ocorrer a contaminação ambiental ou de alimentos, né? Ou seja, a pessoa vai pegar, vai comer aquele alimento, vai estar naquele ambiente. E aí o ciclo ele vai se recomeçar. E aí ela tem um problema porque em imunodeprimidos ela pode ser mortal, né? Então aqui são algumas diferenças entre adultos saudáveis e imunodeprimidos. Em adultos saudáveis pode causar gastroenterite, diarreia, dor abdominal, náuseas e, né, pode ser assintomática. Já em imunodeprimidos, diarreia aquosa, abundante, ela vai ser semelhante à cólera e, né, já vai ser mortal. Tem um período de incubação de 9 a 23 dias. Uma duração de 20 a 30 dias, dependendo do estado do paciente. Prevenção, tratamento de água, cocção acima de 60 graus ou congelamento abaixo de 20 graus negativos. E tratamento como drogas antifúngicas, como fluconazol, anfotericina e aminoglicosídeos. Aqui é um noticiário de um surto, né, causado pela criptosporidiose. Foi questão da salada que foi servida em restaurante. Aconteceu na Irlanda, né, com 40 pessoas, né, foram afetadas. Ocorreu a ingestão a ingestão ocorreu 14 dias antes dos sintomas. 33 casos confirmados e 14 internações e 31 casos foram de pessoas de 20 a 40 anos. Falando agora da tenha do peixe, né? Ela é um plerocircoides. São encontrados geralmente em salmão. Por isso que, né, que se tem uma certa preocupação aí com os alimentos da base de salmão, né? O sushi, no caso, por exemplo. É uma doença causada devido à ingestão de peixe mal cozido até cru. E, né, ela apresenta hospedeiros definitivos e intermediários. Quem são? Os definitivos são os humanos e outros mamíferos, né, devido à sua ingestão de peixe. E hospedeiros intermediários, que são vários peixes de água doce e o salmão. Os hospedeiros definitivos, eles ingerem aquele peixe fresco contaminado pela larva que se liga à mucosa intestinal. Em 3 a 4 semanas, as formas adultas se desenvolvem
contendo até 4.000 plogrótides que contém ovos. Na forma adulta, o verme ele pode alcançar até 20 metros e liberar mais de 1 milhão de fezes de 1 milhão de ovos nas fezes do hospedeiro por dia. Pode ser uma doença assintomática. Quando se existem sintomas, né? Quando se torna sintomático, ocorre dor epigástrica, dor abdominal, vômitos, perda de apetite, perda de peso, além de que pode ocorrer a obstrução do intestino. De novo, o diagnóstico é a visualização dos ovos nas fezes, né? É muito visual. Tratamento mesmo para a teníase, né? Que já será falado ali na frente. E a prevenção é a cocção a 60 graus Celsius por 1 minuto ou congelar menos 20 por 60 horas. Né? Aqui é outro caso de surto envolvendo a doença. Diversas pessoas foram ao hospital com os mesmos sintomas, quais dor, distensão abdominal, náuseas, diarreias e vômitos. Nisso aí, foram confirmados 6 casos em adultos de 30 a 60 anos, que o que acontecia? Eles consumiam frequentemente ceviche, né? É um alimento à base de peixe. Essa doença, a difilobotríase, ela é uma das grandes preocupações no Brasil, né? Por quê? Por causa do sushi, né? Pode ocorrer a contaminação através do sushi, principalmente de salmão. Então, deve-se congelar e conservar 20 graus negativos durante 7 dias ou 35 graus negativos até solidificar e armazenar nesta temperatura durante 15 horas é suficiente para matar esses parasitas. Só que essas condições elas podem não ser adequadas quando se trata do congelamento de peixes grandes, né? Aqui, antes da gente entrar no próximo assunto, um estudo de caso comentado, né? Se tem um nome fictício aí de JS, do sexo masculino, uma idade de 35 anos, morador da zona rural, né? Morador e trabalhador, né? Mora na zona rural e trabalha na zona rural. Bom, ele foi ao médico com uma queixa principal, como dor abdominal frequente, perda de peso. E quando se foi feito o exame de fezes, né? O médico fez lá, que ele mandou fazer um exame de fezes, já que ele estava desconfiado de que fosse uma parasitose. E aí, nesse exame de fezes, deu positivo para tênia, né? Por quê? Como é que ele soube? Se viu pedacinhos brancos nas fezes, que né, são chamados de proglotes ou proglótides. E aí, nós temos a tênia solium ou a tênia saginata. A solium, ela é o hospedeiro, quem hospeda ela de forma intermediária é o porco, e a saginata é o bovino. Aqui é visual, tá? Aqui a gente tem uma proglótide, né, das tênias. E aqui se tem ovos, né, cisticercos, no caso. A parte de cima é a proglótide e a parte de baixo é um cisticerco. Cisticercose ou teníase. Ela é uma síndrome que é causada por tênia solium quando vem de um suíno ou saginata quando vem de um bovino. Né? Como eu falei antes, eles são hospedeiros intermediários.
Tá, então quem é o hospedeiro definitivo? Os humanos, né? Os humanos são hospedeiros definitivos. Estes parasitas, eles não têm sistema digestório, vascular ou respiratório, então eles dependem dos hospedeiros para sobreviver. São ovos que podem ficar no ambiente por vários meses até serem ingeridos por herbívoros. Nos hospedeiros intermediários, esses ovos eles transformam-se em embriões que são liberados e penetram no intestino, se dirigindo até os músculos estriados. Esses embriões transformam-se em formas lavais, que são chamadas de cisticercos, e aí ocorre, né, pela ingestão de cisticercos, ocorre essa contaminação. A Taenia solium, ela produz uma doença semelhante à Taenia saginata, porém, o homem pode ser também o hospedeiro intermediário, né, infectando outras pessoas. Quando os seres humanos são os hospedeiros definitivos, a doença chama-se teníase. Quando se é o hospedeiro intermediário, né, quando humanos são o hospedeiro intermediário, cisticercose. A Taenia solium ela é mais grave do que a saginata, porque os embriões da Taenia solium eles podem alcançar olhos e cérebros, além de músculos. Então, quando se tem uma desconfiança de Taenia, né, tem que se fazer um exame específico lá de cérebro para saber se tem a solium ou se é a saginata. Porque caso ela, né, tenha alguma alcance, né, os olhos, o cérebro, aí pode, né, é definido que é a solium. Por isso que ela é mais grave que a outra Taenia. E aí vamos falar da Taenia do gado. A Taenia saginata, quando ela é adulta, ela é composta por um escólex, ou seja, uma cabeça, e um estróbilo, que é composto por proglótides. Ela pode ter até 2.000 proglótides, vivendo até 25 anos e atingindo até 6 metros dentro do intestino. Por dia, a Taenia saginata ela desprende de 6 a 8 proglótides, sendo que cada um tem cerca de 80.000 ovos. Essa maioria dos casos é assintomática. Quando se é sintomático, né, ou seja, quando vão existir sintomas, esses são fraqueza, cansaço e estômago e intestinos dilatados. O diagnóstico vai ser a presença de ovos ou proglótides nas fezes ou cisticercos calcificados em biópsia de músculo. O tratamento é uma dose oral única de um antiparasitário chamado niclosamina ou o praziquantel. E, né, dá algumas orientações, como hidratação, cozimento adequado de carne, a higiene pessoal, evitar uma contaminação fecal oral. A prevenção, né, também se pode fazer um exame da carne, a procura de cisticercos na parte do controle de qualidade, né, na indústria de alimentos, cocção acima de 60 graus ou congelamento abaixo de 10 negativo por 10 a 15 dias e evitar essa transmissão de um hospedeiro para o outro. O que esse caso nos traz? Ele destaca a importância do diagnóstico precoce, né, o tratamento adequado e ações de prevenção para controlar as parasitoses intestinais, tanto em áreas rurais quanto em áreas de menos desenvolvimento.
Falando agora da entamoeba histolítica, né? É um parasita unicelular que infecta humanos e primatas. A infecção causada pela entamoeba histolítica é conhecida como ameba ou amebíase. O período de incubação são de poucos dias até anos, em média de 2 a 4 semanas. O modo de transmissão: ingestão de alimentos ou água contaminada com matéria fecal contaminada com cistos da entamoeba. Principais alimentos: quais são aqueles alimentos que mais estão envolvidos na contaminação? São vegetais que são cultivados juntos ao solo. E aqui o ciclo da histolítica, né? Ocorre a ingestão dos cistos por meio de alimentos e água. Esse cisto ele vai amadurecer no intestino, virando um trofozoito. Aí, trofozoitos invadem mucosa intestinal e podem ser levados a outros órgãos. Nisso vai ocorrer o encistamento e a eliminação das fezes de cistos e trofozoitos quando ele passa pelo colo. Então, ele vai cair de novo no ambiente e o ciclo vai, né, começar novamente. Alguns sintomas são, né, quando se tem a amebíase, pode ter uma diarreia branda ou intensa, inclusive com sangue, cólicas, febre e emagrecimento. Quando se tem a colite, é a invasão da parede do intestino grosso, né? Que aí, essa invasão da parede do intestino grosso vai causar ulcerações e sangramentos. Raramente a infecção causa perfuração no intestino. E quando isso ocorre, a manifestação é de uma doença abdominal grave com uma dor intensa. A prevenção é o tratamento básico, é o saneamento básico com tratamento da água e esgotos. O tratamento adequado dos pacientes ajuda a eliminar fontes de propagação da doença, principalmente da zona rural. Os hábitos gerais da higiene, como lavar as mãos após o uso do sanitário, são medidas de educação que contribuem nessa prevenção. Falando da fasciola hepática, né? Aqui a gente tem uma figura representando o ovo e o verme adulto. Essa aqui é a lâmina, né? A fasciola hepática é mostrada no microscópio. O que ela é? É um eumilto trematóide, causador da fasciolose, que é uma zoonose pouco comum nos humanos. Essa fasciolose consiste em uma infecção inicial no fígado, com formação de lesões necróticas, daí o nome, né, hepática. Na fase aguda manifesta-se com febre, diarreia, cronicamente, e na fase crônica ocorrem dor abdominal, diarreia, perda de peso, anemia e complicações. O diagnóstico laboratorial, visualização dos ovos de parasita nas fezes, né, por meio da microscopia. Modo de transmissão: se tem hospedeiros intermediários e hospedeiros definitivos. Quem são os hospedeiros intermediários? Caramujos do gênero Liminaia. E o definitivo são ruminantes e os humanos. A infecção se dá ao ingerir as metacercárias presentes na água. No intestino, ocorre o desencistamento das metacercárias e liberação das larvas que migram até os canalículos biliares. Nesse local evolui até vermes adultos com cerca de 3 centímetros de comprimento. Os ovos produzidos pelas fêmeas são liberados no ambiente através das fezes. Falando um pouco do Toxoplasma gondii,
é conhecida como doença do gato ou toxoplasmose. É um protozoário causador da toxoplasmose, que é uma parasitose muito comum e causadora de grave morbidade em pacientes imunodeprimidos e fetos. Os sintomas são, na fase da infecção aguda e adultos, são febre, cefaleia, mialgia, que podem regredir ou até evoluir para uma infecção ocular, pulmonar ou uma encefalite. Já no feto, a toxoplasmose congênita ela passa via placenta e se manifesta por calcificações cerebrais, retardo cerebral, microcefalia, hidrocefalia e cegueiras. A transmissão ocorre por meio da ingestão de cistos nas fezes de animais contaminados, particularmente gatos, hospedeiros primários, que são os hospedeiros primários, por ingestão de carne crua ou mal passada de animais infectados, como cordeiro, aves, gados e porco, ou por transmissão intrauterina da gestante, que está doente, para o feto. A prevenção é evitar a ingestão de carnes cruas ou mal cozidas, lavar bem frutas e verduras, ter cuidados com animais domésticos, como evitar o contato com fezes de gato e controle de roedores. Vale lembrar que somente 1% dos gatos são portadores deste micro-organismo e eles contraem ao caçar roedores e pássaros. E o risco de transmissão de gatos para gestante é muito baixo. Aqui é o ciclo da doença. Os ovos são eliminados nas fezes dos gatos. Outros animais ingerem esses ovos do ambiente, que rapidamente formam cistos nos tecidos musculares e nervoso. Os humanos, eles vêm e se contaminam ao ingerirem água ou vegetais que contêm esses ovos, ou carnes mal cozidas, que contêm os cistos. E também podem se contaminar ao ter contato direto com as fezes dos gatos e levar à boca. Falando da Ascaris lumbricoides, ela causa uma doença chamada ascaridíase, E esse verme é um verme nemateuminto, que é popularmente conhecida como lombriga. E o adulto macho, ele pode atingir 15 a 25 centímetros. E a fêmea, ela vai ser um pouco maior. O ciclo evolutivo. Os ovos ingeridos, eles liberam larvas que rompem a parede intestinal, caem na circulação, atingindo fígado e coração e pulmões. Dos pulmões, as larvas passam para as vias respiratórias, e depois para tubo digestivo. Nesse tubo digestivo, evoluem para formas adultas que se reproduzem, e aí vai se reiniciando o ciclo. Aqui, vale lembrar que a forma infectante da larva é a forma L3, Ela é uma, como já foi falado, é uma espécie que possui macho e fêmea. E aí essa larva ela passa pela acidez do estômago, chega no intestino delgado, perfura, cai na corrente sanguínea, vai pro fígado, coração, pulmão. E aí, quando ela vai subindo, passando pela parte esôfago, no caso, tem aquela traqueia, tem aquela tossezinha,
né? A pessoa tosse e nisso a larva volta de novo para o estômago e vai para o intestino, né? E assim ela vai fazendo o seu ciclo. Né? Ela, como já foi falado, apresenta um único hospedeiro, né? Que são os seres humanos. São transmissão que ocorre por meio da ingestão de ovos, né? Através de mãos sujas de terra com as fezes, né? Terra contaminada, por alimentos ou água contaminados e geralmente o grupo que é mais atingido por este parasita são as crianças. Aqui o ciclo, né, que já foi falado, que são os ovos são eliminados, contendo o embrião da ascaris. Dentro do ovo, o embrião se transforma em larva. A larva passa por 2 estágios de amadurecimento, né, acabando contaminando a água, solos e vegetais. Sim. E aqui é a parte que, né, que ela cai no intestino, aí depois ela perfura, vai subindo, aí a pessoa, né, tem aquela irritação, engole de novo a larva, e aí ela vai, né, cai no intestino, depois ela cai nas fezes, e aí ela vai, né, recomeçando esse ciclo. Sintomas, né, ocorre assim, na fase pulmonar, né, quando ela está lá atingindo o pulmão, são principais sintomas como a dificuldade respiratória, a tosse seca, a febre e a irritação brônquica. Na digestiva, ocorre flatulência, dor abdominal, cólica, uma difícil digestão, vômito, diarreia e, em casos mais graves, a presença de vermes nas fezes. Pode ocorrer também complicações como pneumonia, abscesso hepático, choque anafilático. E em parasitoses mais graves, em crianças, pode ocorrer também essa obstrução, né, intestinal e até a morte. A prevenção são hábitos de higiene, utilização de água potável e uma preparação segura de alimentos, né? Que vai desde a higienização até a cocção adequada. E, né, finalizamos por hoje. Esse é o meu e-mail. Com qualquer dúvida, podem entrar em contato.